Olá, tudo bem com vocês? Eu sou José Marcos, ministro da Palavra de Deus. Queridos, eu quero reforçar sobre um assunto que eu falei em outra ocasião sobre o cativeiro babilônico. Só que eu quero reforçar sobre quando perde-se o patriotismo. O que é ser patriota? Ser patriota não é simplesmente defender um partido X ou Y. Ser patriota é defender o país contra ataques de pessoas que têm concepção ditatorial, que faz aliança com as Farc. O que isso tem a ver com a palavra de Deus, pastor José Marcos? Tem tudo a ver. Porque o cativeiro babilônico tinha a ver com a desobediência de Israel e Judá, pois eles fizeram aliança com nações ímpias que não honravam o nome de Deus, nações pagãs, idólatras, que viviam na prática da prostituição espiritual e física, chegando a oferecer o filho a Moloque. Israel deixou de beber a água limpa para beber a água suja. Preste atenção na mensagem, certo? E aí eles foram se afastando de Deus, da origem, certo? Como Deus não tem prazer e não compactua com o pecado, Ele não tem prazer na morte do ímpio e não compactua com o pecado, Deus permitiu que o cativeiro babilônico acontecesse. É bom lembrar que Deus tirou o povo do Egito com as fortes mãos, e no Egito eles adoravam vários deuses. Tinha Deus para tudo. Deus da fertilidade, Deus que controlava a chuva, certo? E, enfim, era um culto politeísta no Egito. E o povo de Deus eles estavam cativos no Egito. E aí Deus preparou Moisés desde o ventre materno, e Moisés cresceu em todo o contexto politeísta. A Bíblia diz que Moisés aprendeu toda a ciência do Egito, certo? Só que no momento oportuno, Deus tirou o povo do Egito para ser um povo separado
das práticas pecaminosas. Eles não podiam contrair matrimônio com pessoas de outra linhagem, justamente para não se corromper. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar a mensagem? Pois bem. Só que eles fizeram totalmente diferente. Eles aprofundaram nas mesmas práticas pecaminosas que as nações circunvizinhas cometiam. Então, meus irmãos, o pecado vai entrando aos poucos e vai minando aquilo que a gente construiu ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Então, a gente precisa fugir da aparência do mal. Da aparência. Se você perceber que algo aparenta o mal, foge. Certo? Então, quando eles estavam cativos na Babilônia, os Salmos 37 fala sobre canção do exílio. Quer dizer, eles queriam adorar a Deus, mas estavam longe do templo, longe de Israel, longe do lugar de adoração, porque eles perderam a liberdade. O que isso tem a ver com patriotismo, pastor? Tem tudo a ver, meus irmãos. Tudo a ver. Enquanto cristãos, devemos valorizar tudo que é correto, como diz o apóstolo Paulo. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é de boa fama. Tudo que é correto. Tudo que tem boas intenções, isso seja o louvor. Aleluia, glória a Deus. Isso seja o louvor. E o que significa louvor, gente? Louvor significa elogio ao nosso Deus. Como que um cristão, servo do Senhor, obreiro da casa de Deus, elogia pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas que não levantam a bandeira do Evangelho, pessoas que não valorizam a família tradicional, o casamento monogâmico, hétero. Sim, o casamento tem que ser monogâmico e hétero. Sim. Pessoas que valorizam a anarquia. Pessoas que valorizam a desconstrução da sociedade, a balbúrdia. E não o trabalho. Sim, a Bíblia diz: do suor do teu rosto comerás. Glória a Deus, preste atenção na mensagem. Do suor do teu rosto comerás. Comerás. A Bíblia não reforça furto, como diz o ex-presidente, que diz que se furtar um celular não tem problema. Então uma pessoa dessa
é totalmente anticristã, porque a Bíblia diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, e o ladrão é preguiçoso, além de ser amaldiçoado, é preguiçoso. Aliás, o apóstolo diz assim: se furtava, não furte mais, antes trabalhe. Agora, o que mais me intriga é saber que alguns cristãos apoiam esses partidos com pautas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Lembrando que eu não sou político. Não, eu não sou político. Mas tem uma consciência política. Porque o homem é um ser social e político por natureza. Então, o cristão que é isento, que anula, que se abstém de participar de um processo tão importante como esse, que fica neutro, não é patriota. Uai, pastor, mas a nossa morada não é aqui. É óbvio que não é. Estamos caminhando para o céu. Mas por enquanto não fomos arrebatados. Por enquanto estamos na terra e precisamos cumprir a nossa missão aqui na terra devidamente, coerentemente. É tempo de pensarmos com uma consciência histórica, lembrando do cativeiro, lembrando que Israel e Judá perderam a pátria momentaneamente. Eles eram patriotas e perderam, certo? E a gente vê, a gente observa um jogo orquestrado para corroer aquilo que foi conquistado. É igual cupim. O cupim vai corroendo aos poucos aquilo que foi conquistado com muita luta. E aí eles passaram a ver o mundo preto e branco. Não é como essa linda flor que você está visualizando nesse vídeo. Olha só, amarelinha. Que linda, né? Verde, amarelo. Olha só. Não tem nada contra o preto. Não tem nada contra as outras cores. Mas as cores da nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco. Não tem vermelho na nossa bandeira. Nada contra o vermelho, até porque o vermelho simboliza o sangue de Jesus. Mas a nossa bandeira é verde, amarelo. Então pense bem. Seja cristão, seja uma pessoa espiritual, seja uma pessoa fervorosa, seja uma pessoa de oração. Eu não estou dizendo para você brigar, eu não estou dizendo para você xingar ninguém. Eu detesto isso, irmãos. Eu não xingo ninguém de burro, porque é feio isso. Eu não gosto de desdenhar de ninguém.
O homem é livre. O artigo 5º da Constituição Federal te dá direito de liberdade para exercer qualquer religião que você quiser e optar pelo seu candidato, pelo seu partido político. Mas a minha obrigação é mostrar a coerência entre candidatos que têm afinidade com o Evangelho e aqueles que não têm. Porque depois, irmãos, não adianta chorar. Vocês estão lembrados da Venezuela, Cuba? Quando eles vieram para o Brasil, e ainda estão vindo, os refugiados, não trouxeram nem um gato e nem um cachorro, porque eles se alimentaram dos animais de estimação. Olha que tristeza. Isso é escravidão, irmãos. A Venezuela, por exemplo, em uma ocasião, eles estavam desenterrando frango estragado para se alimentar, porque não tinha alimentação. Então o cristão tem que ter consciência das coisas. Ok, meus irmãos? Enquanto Jesus não voltar para arrebatar a igreja, o cristão precisa de participar de todos os processos, porque não somos ilha. Dependemos de condições para pregar o Evangelho. Como diz o pastor Trovão, Deus não vota, quem vota é você. Pense nisso. Um grande abraço.